Abre a sua Bíblia novamente lá em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou falar sobre as duas mulheres aqui do capítulo 4 de 2 Reis. Nós já tivemos um pano, não é, de fundo, que a Bispa Ed já colocou sobre a sunamita. E eu vou falar um pouquinho sobre a viúva, não é, do azeite, e depois sobre a sunamita também. Qual é o nosso tema? Nós não somos do quê? Das que retrocedem. Vamos falar de novo, bem forte? Nós não somos. Amém. Amém. Você não é uma pessoa que retrocede. Você não vai olhar para trás. Nós vimos aqui as bispas falando sobre as funções da mulher, não é? Deus nos fez assim. Não é uma questão de divisão de tarefas ou isso aqui. Não, Deus nos fez assim, não é? Nós assumimos às vezes o que não precisamos assumir. Nós vamos além daquilo que precisa, muitas vezes fazemos o que não é preciso, muitas vezes, e Deus nos fez assim. E assim, minha querida, em nome de Jesus, você vai vencer e você vai continuar na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aí nós temos 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia a Deus. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao profeta, ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Nós temos aqui uma história curiosa, né? Uma história no mínimo interessante, curiosa. Temos um homem, um servo de Deus, um profeta, discípulo do profeta Eliseu, fazendo parte da companhia de profetas do profeta Eliseu, que veio a falecer, deixando dívidas. Deixando dívidas. E essa época em que essa mulher viveu, as mulheres, o que as mulheres podiam fazer, o que elas conseguiam fazer, era cuidar da lida doméstica. Então, quando uma mulher ficava viúva, se ela tinha filhos que poderiam ajudá-la e ela poder viver com a ajuda dos filhos, tudo bem. Se ela não tivesse filhos, provavelmente ela voltaria para a casa do pai, porque ela não tinha condições de trabalhar fora, de levar as coisas sozinha, ou ela voltava para a casa do pai, ou ela ia esmolar. A situação dessa mulher ainda era um pouco mais difícil. Ela ficou viúva
tinha filhos menores, e ela estava vendo os seus filhos sendo levados como escravos, por causa de dívidas do seu marido. Era lei. Naquela época isso poderia acontecer. Quando uma pessoa tinha dívida, não tinha como pagar, os filhos daquela pessoa eram levados como escravos para trabalhar e pagar a dívida. Nós podemos pensar no aspecto natural e podemos pensar também no aspecto emocional. Uma geração levada cativa por dívidas da geração antecessora. Acontece. Uma geração sendo levada cativa por dívidas da geração antecessora. Mas quem aqui pode dizer comigo, levantar a sua mão e dizer comigo: eu não sou das que retrocedem. Ainda que a situação esteja difícil, ainda que a minha vida dê voltas e situações aconteçam na minha vida, eu não sou das que retrocedem. Essa mulher não retrocedeu. Ela chegou para o profeta, ela chorou no lugar certo, chegou diante do profeta e disse o seguinte: meus filhos estão sendo levados cativos e tu sabes que o meu marido temia a Deus. E essa história me leva a pensar na fidelidade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Minha querida, se você tem filhos, não é? Eu vi a bispa Priscila pediu para levantar a mão as solteiras. Quantas são solteiras aqui? Levanta a mão, abaixa a mão, por favor. Quantas são mães? A grande maioria é mãe. Escuta aqui, se você é mãe, se você é avó, você pode levantar e dizer comigo assim: eu não tive filhos para povoar o inferno. Eu tive filhos para ser bênção na geração deles. Foi isso o que essa mulher fez. Pensa o desespero dela, vendo crianças. Eu acredito que os meninos deveriam ser meninos, não tinham mais do que 12 anos, sendo levados cativos para pagar uma dívida. Mas ela foi chorar no lugar certo. Ela foi chorar diante do profeta. Olha aqui, se você tiver que chorar, chore diante do altar do Senhor. Se você tiver que chorar, se você tiver que se lamentar, chore diante do altar do Senhor, porque todas as lágrimas que nós derramamos diante do altar do Senhor são levadas na presença de Deus e nenhuma volta vazia. Nenhuma volta vazia. O homem de Deus virou para ela e falou assim: que te hei de fazer? O que você tem em casa? Pergunta para a irmã que está do seu lado: o que você tem? Eu vou perguntar de novo. Pergunta para outra irmã do outro lado: o que você tem espiritualmente? O que você tem? O que você tem em casa? Olha a resposta dela: tua serva não tem nada. Não é correto isso. Não é correto. Tua serva não tem nada. Ah, peraí, eu tenho uma única botija de azeite. Eu fico pensando que a dívida fez com que ela fosse vendendo as coisas, né? Vendeu, quem sabe uma mesa, vendeu não sei o quê, vendeu mas não sei o quê. A dívida foi fazendo ela vender as coisas. Aí ela fala assim: eu tenho uma botija de azeite.
tua serva não tem nada. Eu tenho uma botija de azeite. Queridas, o azeite na palavra de Deus simboliza o quê? Simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. Quem aqui tem uma botija de azeite? Levanta a sua mão. Você tem. Você foi selada com o Espírito Santo. Quem aqui pode dizer, eu creio no Senhor Jesus Cristo? Eu vou perguntar de novo. O que é que você tem? Não está com convicção, tá? Cadê as bispas? Está com convicção? O que você tem, mulher de Deus? Diga, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho Deus na minha vida. Isso é uma botija de azeite. Escuta aqui, qualquer milagre que Deus faça na sua vida, começa com o que você tem. Começa com o que você tem. 5 pães e 2 peixes, não é? Quem aqui tem joelho? Cadê o joelho aí de todo mundo? Faz assim, eu tenho joelho. Então você pode pôr o seu joelho no chão. Isso é botija de azeite. Quem aqui tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia? Levanta aí a sua Bíblia, por favor. Levanta seu aplicativo, sua Bíblia. Levanta aí. Diga assim, eu tenho a palavra de Deus. Quem é que pode falar bem alto, bem forte assim? O sangue de Jesus tem poder sobre mim. Nunca diga, eu não tenho nada. Você tem. Você tem armas, você tem o Espírito Santo, você tem Deus do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora diga assim comigo, eu não sou das que retrocedem. Eu gostei de uma palavra da Bispa Jo aqui, não é? Você está no meio do mar, que acontece uma tempestade, você está no barquinho, o que você vai fazer? Você vai remar ou vai orar? Fala assim, eu vou orar e vou remar. Foi o que o profeta falou para aquela mulher. Azeite, naquela época, era muito valioso. Porque era usado nas sinagogas, era usado nos templos, nas sinagogas, para acender o menorá, não é? Acender as velas. O azeite era usado para cura. O azeite era usado para perfume. O azeite era usado para remédio. Fala assim comigo, o que eu tenho é valioso em Deus. Aleluia. E sabe o que aquele profeta falou? Virou para ela e falou assim, vai lá e fecha a sua porta sobre você e sobre seus filhos. Isso é uma figura. É uma figura para todas nós que somos mães, que amamos, não é? Você é solteira, você tem sua família. Por isso que eu pedi para a pastora Alda cantar a música. Vou levar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Deus te fez uma abençoadora. Fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Está falando do momento de oração. Lá em Mateus, a palavra de Deus diz lá em Mateus, Jesus ensinando a orar. Jesus disse o seguinte, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Eu não tive filhos para povoar o inferno. Eu tenho dito isso todos os dias, e agora inteirando 5 netos, né? A gente sente, viu? A gente sente que é mãe 2 vezes mesmo, viu?
Não é mesmo? Eu não estou certa. A gente sente que é mãe 2 vezes. Então agora eu fecho a porta é sobre meus filhos e sobre meus netos. São abençoados, servos do Deus Altíssimo, hão de performar as nações, são bênção de Deus. O resultado da história, nós conhecemos. Deus foi fazendo milagre, Deus foi fazendo milagre, Deus foi multiplicando o azeite, Deus foi multiplicando o azeite. Eu vejo isso sempre. Pessoas que entram aqui, estouradas, acabadas, machucadas. Mas aos poucos o azeite vai se multiplicando. E a vasilha vai se enchendo. E o azeite vai se multiplicando. E a vasilha vai se enchendo. E o milagre vai acontecendo. E a vida dessa pessoa é transformada. Nós não somos das que retrocedem. Aleluia. Mas tem uma outra mulher aqui. E eu quero falar também sobre ela. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu Eliseu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer pão. O profeta Eliseu fazia uma rota missionária, vamos dizer assim, no ministério dele. E ele ia passando de cidade em cidade e ele ficava à mercê da hospitalidade das pessoas naquela cidade. E aqui ele estava rumo ao Monte Carmelo. Depois essa mulher vai buscá-lo lá no Monte Carmelo. E ela diz o seguinte, ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Gente, eu queria dar uma medalha para o marido dessa mulher. Sinceramente, eu queria dar uma medalha para o marido dessa mulher. A iniciativa foi de quem? De quem? Dela. Eu converso com tantas mulheres que dizem para mim o seguinte: ah, bispo, se o meu marido não for, não vou. Aí não vem na igreja. Ah, bispo, se eu for sem ele, eu estou passando na frente dele. E se acomoda na vida espiritual. A iniciativa é de quem aqui? É dela. E não é uma iniciativa feminista, não é uma iniciativa assim que despreza, viu gente? Porque o outro lado é o espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? A Bíblia, se tem um xingo na Bíblia, esse xingo chama Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito manipulador, é o espírito mentiroso, é o espírito que não respeita a masculinidade dos homens, é um espírito que passa por cima, que vai pegando o que quer. Essa mulher aqui não. Essa mulher usou o poder da mulher cristã, o poder da mulher de Deus. Sabe qual é o poder da mulher de Deus? Influência. Esse é o poder da mulher de Deus. Poder de influenciar. Você sabe o que é influência? Influência é a mesma coisa que o fermento faz na massa. O que o fermento faz na massa? Deus te chamou para ser uma influenciadora do reino de Deus.
Deus te chamou para ser uma mulher de Deus assim. Deus te chamou para se aproximar. O que a Bispa Ed falou isso aqui? O que aquela mulher viu no profeta? Ela viu Deus. E ela se aproximou do profeta. Eu fico imaginando na minha cabeça aqui, ó, o profeta sentado na praça. E alguém indo levar um dócimos abençoado, um dócimos em ação, indo levar um suquinho para ele lá na praça, sabe? Aí ela chega lá e fala assim, Geazi, porque ela não se referia a ele, depois você vai ver. Ela não ia até ele, ela ia até Geazi. Geazi, traz o profeta para tomar uma sopa lá em casa hoje à noite. E ela abriu o seu coração, olha aqui para mim, ó. A Deus. Quando eu sirvo a igreja, quando eu sirvo o irmão, quando eu sirvo a minha família, quando eu abro o meu coração para a figura que representa a autoridade de Deus, eu estou me aproximando de Deus. É isso que ela fez. Ô bispa, mas cadê o marido dela? O marido dela estava trabalhando na roça. Estava no campo. Não sei quantos anos ele tinha. Ele já era muito mais velho do que ela. Era comum na época. As moças se casavam com 16 com homens de 40. Bispa. Era a cultura da época. Era por aí. A Bíblia diz que ele era velho. Cadê o marido dessa mulher, bispa? Ele estava trabalhando. Ele não tinha a mesma sensibilidade dela. Ele não teve o mesmo olhar que ela para ver Deus. Mas nesta tarde você está aqui porque o Espírito Santo tem te chamado para ser uma mulher que influencia a sua casa, que leva Deus para dentro da sua casa. Foi isso que ela fez. Ela viu Deus no profeta. Ela foi lá e trouxe o profeta para dentro da sua casa. Ela trouxe Deus para dentro da sua casa. Quantas aqui são mulheres que não retrocedem? Eu não sou das que retrocedem. Ô bispa, mas você não sabe a luta que eu enfrento dentro de casa. Não sei não, minha querida. Posso imaginar, mas não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo está te chamando para ser uma mulher de influência e uma mulher que assume o seu papel de intercessora e de trazer Deus para dentro da sua casa. Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou correndo o risco aqui de ser mal interpretada. Mas eu estou falando a mulheres. Eu estou cansada de ver mulheres que jogam a total responsabilidade em cima de seus maridos. E elas... ele não faz, bispo, eu também não vou fazer. Ele não vai, eu também não vou fazer. Bispo, ele não ora, eu também não vou orar. Bispo, a minha vida de oração, sabe, bispo, não... Mas também aquele marido que eu tenho não ora, bispa. Eu chamo ele para orar, ele não ora. E se você não tem marido? E se você não tem mais em quem jogar a responsabilidade? E aí? Não é assim a nossa sociedade?
O Espírito Santo está chamando você para você assumir o seu papel de mulher de influência, assumir o seu papel diante de Deus e dizer: eu vou me aproximar e eu vou fazer o que é a minha parte. Eu vou trazer Deus para dentro da minha casa. Querida, tem um texto na palavra de Deus que diz que não adianta, você não pode estar no meio do caminho. Ou você serve a Deus, ou você está servindo o diabo. Não tem meio termo. Ah não, bispo, eu só não sou, como é que é? Eu só não sou fanática. Eu só não sou fanática, bispa. Não tem meio termo, querida. Assume o seu papel. E você que está sozinha, que é solteira, assume o seu papel. A iniciativa foi dela. E ela tinha um poder de influência positiva tão grande. E eu lá no céu vou encontrar esse marido, vou dar uma medalha para ele. Porque ele virou para ela e falou assim: ok, vamos fazer o quarto para o profeta. E Deus vai abençoar a nossa família. Trouxe Deus para dentro da sua casa. O tempo passou, ela recebeu o sonho que ela já havia esquecido. O profeta pergunta para ela: tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ela disse: não, está tudo bem, eu vivo bem na sociedade. Aí Geazi virou para o profeta e falou: ela não tem filhos. E o marido dela já é velho. Um sonho esquecido. Um sonho guardado na gaveta. Você tem sonhos guardados na gaveta? Sonho que você já esqueceu? Deus pode fazer ressuscitar esses sonhos. Aconteceu depois que o filho veio a morrer. Ela tomou... Aqui, versículo 18, capítulo 4, versículo 18, eu vou terminar rapidamente. 2 Reis 4, 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, e estava com os segadores. Disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e ela foi buscar o homem de Deus. Era questão de mais ou menos 56 quilômetros. Ela virou para o servo e falou o seguinte: não pare, guia o jumento e eu vou atrás do profeta. 56 quilômetros. Alguém aqui já andou no lombo do jumento? Não? Aqui, ó. Eu andei a cavalo. Terrível, 56 quilômetros. Fala assim comigo: mas eu não sou das que retrocedem. Cadê o sonho que está na sua mão, que está na gaveta, que você esqueceu? Um sonho que veio à sua mão novamente e você viu ele acabar. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Mas eu não sou das que retrocedem. Nós não somos das que retrocedem. Uma vez eu fui buscar meu filho numa UTI com 5% de possibilidade de vida. 39% do corpo queimado. E aonde não estava queimado, que eram as pernas dele e a barriga, tiraram a pele para pôr aonde não tinha mais pele. Então ele ficou, coitado, uma ferida viva. Mas eu não sou das que retrocedem. Mas você não é das que retrocedem. Nosso Deus é Deus de milagre. Essa mulher pegou o menino, botou o menino na cama do profeta e falou assim: eu vou atrás da minha bênção. Quem aqui pode dizer: eu vou atrás da minha bênção?
Cadê o marido dela, bispa? Estava trabalhando, minha filha. Eu estou falando com mulher aqui. Eu não quero saber dos maridos. Os maridos, Deus tem a palavra para eles. Eu quero que você se levante e assuma a sua responsabilidade. Nós não somos das que retrocedem. Eu vou atrás da minha bênção. Ô bispa, mas é tão difícil levar um marido que não quer saber, bispa. A minha luta é essa, bispa. Minha filha, Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem resposta para a sua vida. No tempo de Deus, a chuva vai cair na sua casa. E esse marido vai vir aqui, ó, de joelho na frente do altar do Senhor. Eu não sou das que retrocedem. Eu vou para frente. Eu vou adiante. 56 quilômetros no lombo do jumento. E você não para não, rapaz. Vou embora. Embora. Chega no pé do profeta. Abraça o pé do profeta. E chora. Não adianta você chorar fora de hora. É bom chorar. É bom, é bom. Chorar é bom, né? Lava a alma. Mas o choro que traz resultado é o choro diante de Deus. É o choro na presença de Deus. Se você tiver que chorar, chore na presença de Deus. E o profeta Eliseu vai até a casa daquela mulher. E nós temos uma figura linda de batalha espiritual aqui. Ele anda de um lado para o outro. Anda de um lado para o outro. Sobe em cima do menino, põe a sua boca na boca do menino, põe os seus olhos nos olhos do menino, a sua mão sobre o menino, e você fala assim, precisa de tudo isso, bispa? Precisa do que for necessário, porque eu não sou das que retrocedem, e eu vou atrás da minha bênção. Interessante que a lei naquela época, a lei mosaica naquela época, dizia que um profeta não podia se contaminar com um morto. Mas aqui Eliseu é a figura do próprio Deus. E Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele anda no quarto, anda orando de um lado para o outro. Quem aqui tem mania de orar andando de um lado para o outro? Levanta a mão, isso é de Deus. Levanta a mão, andando, orando. Daqui a pouco ele vai lá e põe a mão em cima do menino de novo. E ele levanta a mão, e ora. Sei lá em que língua, não tinha batismo no Espírito Santo, mas tinha a língua dos anjos lá. Ele orou, e Deus trouxe a vida de volta àquele menino. Nós não somos das que retrocedem. Aquela mulher, por iniciativa própria, usou o seu poder de influência e levou Deus para dentro da sua casa. Quem pode dizer assim comigo? Deus é fiel. Deus não se esquece. Abre lá no Salmo 20. E nós já estamos terminando. Salmo 20. Salmo 20 diz: o Senhor te responda no dia da tribulação, e o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Quem diz amém? Do seu santuário que ele te envie socorro, e que desde Sião te sustenha. Fala, tá ligado. Versículo 3, lê junto comigo aqui o 3, ó. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Deus se lembra quando você coloca uma oferta aqui. Deus se lembra do seu amor no servir a igreja. Deus se lembra quando você se volta para a presença de Deus. É isso aqui que eu preciso fazer.
é me voltar para Deus. Deus se lembra. Deus se lembra quando você oferece sacrifício de louvor. É quando não dá mais. E você canta e adora com a lágrima escorrendo aqui, ó. Sacrifício de louvor e adoração. Deus se lembra. Vamos ver a fidelidade de Deus na vida daquela mulher? Abre em 2 Reis capítulo 8. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Somos humanas, vivemos nessa terra, estamos sujeitas à nossa humanidade. É por isso que muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: bispo, por que aconteceu isso comigo? Nós somos humanos, queridos. Nós somos sujeitos à nossa humanidade. E aconteceu fome na terra e ela sofreu as consequências da fome. Versículo 2: levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Mais uma vez, iniciativa dela. Saiu de sua casa e habitou por 7 anos na casa dos filisteus, na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa. Fala assim comigo: nós não somos das que retrocedem. Nem a morte do filho e nem problema financeiro fez essa mulher parar. Ao cabo de 7 anos ela sai clamando ao rei. Versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Geazi contava ao rei como Eliseu ressuscitara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher. Versículo 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia que ela deixou a sua terra até agora. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Fala para a irmã que está do seu lado: Deus não se esqueceu de você. Fala para outra do outro lado: Deus não se esqueceu de você. Agora fala bem alto: eu não sou das que retrocedem. Deus é fiel. Glória a Deus. Minha querida, eu não sei qual é a situação que você está passando. Nós vimos 2 histórias. Uma de uma mulher que perdeu tudo e foi chorar no lugar certo. A outra de uma guerreira, uma brava, cheia de iniciativa, de fé e de coragem, que passou por dificuldades, mas remou e orou. Remou e orou. Remou e orou. Se você está aqui nessa tarde, é porque o Espírito Santo está dizendo para você: você pode. Você pode. Você pode alcançar os seus alvos.